Fala Dreamers, tudo certinho? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E para você que está se preparando para viajar para o Canadá, que já está arrumando suas malas, para um pouquinho, preste atenção nesse vídeo que eu vou te dar todos os passos para você não esquecer nada e um lembrete de todos os itens essenciais para a viagem. Então vamos lá. Primeiro de tudo, separação dos documentos. Isso é uma coisa que você tem que estar literalmente em mãos. Se você é aluno da Dreamers Intercâmbios, não se preocupe com isso. Antes de você viajar, a gente vai fazer uma reunião de pré-embarque para justamente entregar todos os documentos imprescindíveis para a viagem. Ah, Rafa, me dá uma luz. Quais são esses documentos? Vamos lá. De priori, os documentos essenciais são a carta do curso que você irá fazer no Canadá, seja um curso de inglês, seja um curso de college ou seja uma universidade. Então, o agente de imigração vai precisar saber quais são suas intenções da ida para o Canadá. Outro documento imprescindível justamente será sua carta de acomodação. Preste atenção, é imprescindível que você chegue com pelo menos alguma quantidade de semanas contratadas. Outro item indispensável para você que vai passar curto tempo no Canadá, tá? É justamente a passagem aérea, tanto de ida como de volta. Por quê? Porque eles querem que você vá para o país e retorne para o seu país de origem. Então isso, sem sombra de dúvida, vai ser essencial para a sua entrada no país. Outro documento também que eu vou olhar para cá agora e dizer é justamente a questão do seguro viagem. Ah, Rafa, me diz uma coisa. O seguro viagem é um item obrigatório? Eu sempre costumo dizer que o seguro saúde, ele é uma paz de espírito. A gente sempre reza para não precisar utilizar, mas caso precise utilizar, você vai estar resguardado e assegurado disso tudo. Rafa, o que é que cobre normalmente o seguro saúde? A parte de saúde e também a parte de viagem, a depender aí, certo? Da emissão do seu seguro. Um outro item também que muita gente tem insegurança é sobre a questão do idioma, mas vamos pensar comigo. Você está indo para um país muitas vezes para aprender um novo idioma. Então, se você ainda não é fluente, seja no inglês ou seja no francês, por que francês? Porque cidades como Montreal e Quebec City são cidades que ficam dentro de províncias francesas. Então, elas falam tanto o inglês como o francês. Então, não se preocupe com isso. Se você tem insegurança de falar, uma recomendação que eu dou é: se prepara antes da viagem. Rafa, me dá algumas ideias de como eu posso me preparar com isso. Vamos lá. Hoje existem alguns aplicativos, como por exemplo o Duolingo, que você pode treinar qualquer tipo de idioma e já chegar familiarizado com algumas expressões e algumas palavras utilizadas lá dentro do Canadá e que consequentemente vão ser utilizadas no seu dia a dia. Uma coisa sem sombra de dúvidas que vai ser muito importante é justamente você deixar a timidez de lado e ter imersão nesse idioma. Então não se preocupe se você no primeiro momento vai falar errado, se você não vai se lembrar de palavras. A intenção do intercâmbio é que você vá para justamente aprender uma nova língua. Então, tenha na cabeça que se você hoje não sabe, com certeza, quando você voltar, você vai voltar com uma bagagem muito maior do que a bagagem que você foi, principalmente do idioma. Sem falar da bagagem de cultura, de novas amizades, que sem sombra de dúvida você vai levar isso para a sua vida inteira. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu já estive no lugar de vocês, já fiz intercâmbio e eu sei como é a questão da insegurança e o medo de realmente não conseguir desenvolver o idioma. Se você não viu falando sobre a minha experiência, clica no link aqui abaixo, que a gente fez um podcast contando um pouco mais de como foi minha experiência no Canadá, junto com um parceiro nosso também. Um outro item muito interessante que muita gente tem dúvida é justamente sobre a acomodação. Rafa, eu vou passar 6 meses no Canadá. O que é que você me recomenda? Se você ainda não tem certeza de que tipo de acomodação você vai querer ficar, qual o bairro que você vai ficar, com quantas pessoas você vai morar, minha ideia inicial é: pega um período de acomodação, mesmo que seja curto, de 1 mês, de 2 meses, mas como um momento de adaptação mesmo. Por quê? Porque na entrada no país você tem como argumentar que aquele período que você contratou inicial vai ser justamente para o início da sua viagem. Por quê? Porque você vai passar bastante tempo no país e isso você pode também buscar acomodações lá. Mas só lembrando, preste atenção nessa dica, não pode chegar no Canadá sem acomodação contratada.
certo? Você tem que mostrar um período que você vai passar em algum tipo de acomodação para não ter nenhum problema na imigração. Vamos lá, muita gente fala, Rafa, quais são os tipos de acomodações que a Dreams Intercâmbios oferecem para os alunos? Normalmente existem dois tipos de acomodações que são bem tradicionais pelo mundo, que são as casas de família e as residências estudantis. Só lembrando vocês, tem vídeos anteriores falando um pouco mais, mas eu vou reforçar mais uma vez. Rafa, qual é a grande diferença entre a casa de família e as residências estudantis? As casas de família, você vai morar com pessoas não necessariamente nativas canadenses, mas que têm a nacionalidade canadense. E um outro ponto é que as acomodações em casa de família, elas ficam um pouco afastadas dos centros, normalmente de 30 a 50 minutos dos centros das cidades, certo? E falando um pouco mais sobre as residências estudantis, um lado bem positivo é que você vai viver com intercambistas, ou seja, você vai viver com estudantes internacionais e um ponto que talvez muita gente também quer saber é sobre a questão da localização. Normalmente, presta atenção, normalmente as acomodações em residências estudantis, elas ficam muito bem localizadas e próximas aos centros. Então, se você não quer ter um deslocamento muito grande para as escolas ou para as instituições, talvez a residência estudantil vai conseguir poupar tempo. Então você vai conseguir acordar com uma tranquilidade maior e chegar na escola ou na sua instituição de ensino com uma tranquilidade maior também. Um outro item que, sem sombra de dúvidas, é o que muita gente pergunta pra gente. Rafa, como eu me preparo para conseguir um trabalho no Canadá? Se você ainda não sabe, o Canadá ele dá a permissão sim de você trabalhar, mas presta atenção. Você só consegue trabalhar no Canadá se você tiver contratado um curso de nível superior, ou seja, os famosos colleges ou universidades. Se você passou batido desse vídeo, clica aqui que a gente vai contar um pouco mais como funciona o programa de estudo com a permissão de trabalho lá no Canadá, beleza? Então preste atenção, vamos lá! Como organizar a questão de um trabalho para você no Canadá? Sem sombra de dúvidas, a questão do currículo vai ser uma coisa fundamental. Rafa, eu não tenho experiência nenhuma. Não se preocupe, a gente aqui vai lhe ajudar a preparar um currículo com algumas habilidades que você desenvolveu ao longo da sua vida. Por quê? Os trabalhos no Canadá são os mais diversos possíveis. Vou dar um exemplo prático de alguns trabalhos que normalmente nossos estudantes fazem no Canadá. Então vamos lá. Construção civil, sem sombra de dúvidas, é um dos trabalhos mais procurados para as pessoas recém-chegadas. Por quê? Porque muitas vezes eles não requerem uma experiência prévia na área, assim como também trabalhar em restaurantes, trabalhar em bares. Então tudo isso justamente você consegue capitalizar dentro do país e consequentemente aumentar o seu poder de compra dentro do país. O que muita gente também tem dúvida é se vai conseguir um trabalho no Canadá. Eu sempre costumo dizer que a gente não é uma empresa que trabalha para conseguir trabalhos dentro do Canadá, mas a gente consegue inserir o nosso aluno dentro do país e dar todos os gatilhos e todos os caminhos para ele conseguir um trabalho lá. Uma coisa também que vem me perguntando bastante é sobre a questão de remuneração dentro do país. Normalmente os trabalhos realizados no Canadá são pagos por hora, ou seja, você trabalha e você recebe. Mas tudo também vai depender da forma de contrato que for feito com o seu prestador de serviço. Muitas pessoas, ao invés de receber no dia, ou seja, trabalhou X horas, recebeu, podem fazer um contrato semanal em termos de organização, ou seja, você fecha uma sexta ou fecha um sábado na semana e vai receber, teoricamente, 4 pagamentos ao longo do mês. Por quê? Porque muitas vezes as acomodações são pagas por semana no Canadá, então você consegue aí também se adaptar a esse tipo de estilo de vida. Um outro item também que muita gente pergunta e sem sombra de dúvidas é o que pode assustar muita gente, mas eu vou lhe tranquilizar, que é sobre a questão do frio, do inverno e da neve no Canadá. Rafa, eu nunca tive experiência com neve, eu nunca tive experiência com frio. Não se preocupe. As cidades são muito bem planejadas e estruturadas justamente para suportar essas temperaturas. E uma coisa que eu digo para você, não vai ser a neve, não vai ser o frio que vai lhe impossibilitar de sair, de ir para a aula, de conhecer novos lugares. Somente você vai precisar se adaptar. E como você consegue se adaptar? Justamente usando os equipamentos essenciais para conseguir se agasalhar nesses períodos. Então, se você não tem a questão de um casaco reforçado, não tem uma segunda pele, não se preocupe. No Canadá, você vai conseguir encontrar e muitas das vezes com valores bem acessíveis. Se você vai passar um longo período, chegou na época de verão, aproveita esse momento para comprar
as roupas de temporada de frio na baixa estação, que com certeza são valores bem mais acessíveis. E para finalizar o vídeo de hoje, não menos importante, vai uma dica para pessoas que acham que vão sentir a saudade de casa. Então calma, isso é uma coisa bem comum, mas eu vou te dizer algumas coisas que vão conseguir amenizar essa saudade. Se você tem itens em casa, se você tem alguns quadros, se você tem algumas fotos que te lembram sua cidade, sua casa e seu país, coloca dentro da mala que com certeza isso vai passar um conforto maior quando você estiver no seu intercâmbio. E antes de encerrar esse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se você ainda não viu nossa playlist e ficou dúvida em relação ao Canadá, clica nesse link aqui sobre nossa playlist do Canadá que com certeza tem um vídeo essencial para você. Um forte abraço e até mais!